Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino na construção civil. Para abordar esse assunto com maestria, eu converso com a Maria Tereza Castro, que é engenheira mecânica, especialista em sistemas construtivos leves, drywall, light steel framing, que é a tendência mundial. E ela já atua há mais de 40 anos na construção civil. Então, ela viu o empreendedorismo feminino desde o começo, né? Porque as mulheres, elas estavam começando a ser expoentes aí nessa área. Ela tem experiência em gerência e consultoria técnica, desenvolvimento de produtos, especialização de materiais e certificação de fornecedores em empresas nacionais e multinacionais. Participa dos comitês técnicos da BNT, é perita técnica judicial, diretora técnica da ABSEM, com foco em sistemas de light steel framing. Seja muito bem-vinda, Maria Tereza. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui, um prazer colaborar com esse mercado feminino, empreendedorismo feminino, que felizmente ganhou mundo, graças a Deus. Então me conta, porque eu estou curiosa para saber, e eu lembro um pouco disso, como é que era trabalhar na engenharia há 40 anos atrás? Bastante complexo. Bom, primeiro vem o apoio da família, que é o mais importante. Felizmente eu venho de uma família bastante aberta, digamos. Então, quando eu manifestei a vontade de fazer engenharia, foi uma coisa absolutamente natural, ok, não tem problema algum, isso nos anos 70, né? E fui muito bem incentivada nessa vontade, sem nenhuma restrição. Isso ajuda muito, porque aí você começa a se dedicar a de fato o que você gosta, e o resultado, ele vem dessa dedicação, não é de outra maneira, né? É a dedicação que nos leva a alcançar o sonho. Exatamente isso, mas eu quero saber de você, quando você chegou na sua primeira obra, era obra de tijolo, era reforma, como é que foi isso, trabalhar com homens, como é que eles viram a presença feminina dentro de uma obra ou de um canteiro de obras? Pela minha formação mecânica, eu fiquei por, digamos, uns 15 anos ainda no universo industrial. Então, era um chão de fábrica onde também o preconceito era muito grande, não havia mulheres nas linhas de produção das fábricas naquela época. Eram somente homens, as mulheres somente no escritório fabril. Então, era um universo pequeno. E eu felizmente também, tive sempre muita receptividade, comecei a estagiar muito cedo na indústria, principalmente indústrias multinacionais, que tinham uma receptividade maior, e me dei bastante bem na área de estágios, e uma vez formada, resolvi ir para o chão de fábrica. Era realmente a realização do sonho. E nesse momento eu senti o que era o preconceito antes de ser admitida num processo seletivo. Eu fui barrada na portaria para participar de um processo seletivo. Isso foi uma coisa absurda, porque vocês podiam me tirar do processo seletivo a qualquer momento, mas eles me tiraram na portaria. O guarda me tirou esse negócio. Então, além dos desafios normais que já se enfrenta com a carreira e ser precursora como mulher, você ainda foi barrada, tinha preconceito. Como mulher, você nem podia chegar a participar, e era uma indústria, uma multinacional também. Não me dei por feliz, voltei para casa, cheguei ao contato do diretor de recursos humanos, na época era esse departamento, e liguei, pedi para conversar,
E a pessoa falou, não, foi um mal-entendido, você será bem-vinda, claro, mais político, né? E você será bem-vinda. Eu falei, não, muito obrigada, eu só queria manifestar isso, mas eu não quero fazer parte de uma empresa que pense assim. Então, essas pequenas coisas acabam nos forjando e sendo um pequeno passo para todas que vêm adiante, né? E a partir daí eu, por outro lado, fui muito bem-vinda em outro processo seletivo, que eu também queria muito aquela indústria, e ele ia se repetindo, e vinham mais testes, e vinham mais entrevistas, e não, eu falava, bom, vamos lá. E aí eu percebi, depois de ser admitida, que existia uma dúvida, mas como nós vamos pôr uma mulher no chão de fábrica? Naquela ocasião eu estava recém-formada, tinha 22 anos, era muito jovem. E eles falaram que demoraram bastante por ser mulher, mas que eu ia superando as fases e me admitiram. E foi delicioso trabalhar com eles. Nessa empresa eu fiquei 20 anos, porque várias portas foram se abrindo. Eu trabalhei em linha de produção, ferramentaria, controle de qualidade, todas as áreas eminentemente masculinas, projetos de ferramentas, e fui desenvolvendo uma outra visão de tudo isso. Eis que, nesse meio tempo, eu engravido, e era uma coisa na época terrível, né? Porque imagina ter filhos e tal, e no entanto a empresa continuou sendo de uma abertura fantástica na minha vida, e dali eu fui seguindo sem grandes problemas. Por quê? Qual era o ponto naquele momento? Naquele momento era somente poder trabalhar no que eu gostava e entender como funcionavam essas estruturas. Eu não queria rompê-las, quebrá-las. Não, eu queria só fazer parte. Acho que essa é também um outro ponto interessante. E com isso, eu consegui ter uma experiência muito vasta, porque a vontade de fazer parte de todas as estruturas dentro de uma empresa me levou a campos bárbaros. Daí é que, graças ao nascimento da minha primeira filha, e eu falava sempre que eu iria mudar, naquela época nenhuma das mulheres da minha família trabalhava, tinha uma atividade fora do lar, né? Nem da família do meu marido. Então era tudo muito recente, e quanto mais numa carreira masculina. E eu fui sempre aceita porque eu nunca me impus, eu sempre quis fazer parte, acho que era o segredo. E foi excelente, só que chegou um momento que a minha filha começou a estranhar, porque eu não participava da vida dela. Ai, toda mãe vai na escola da filha, a Bia não vai, e eu quis sair. Falei, eu vou parar um tempo, já estava pensando em ter outro filho mesmo, e aí que de novo entrou essa mesma empresa, a diretoria, a presidência da empresa, e me fez uma outra proposta. Ela falou, vamos trazer você para um campo um pouco menos rígido do que uma indústria mecânica, tá? Uma indústria siderúrgica. E aí eu fiquei trabalhando mais um monte de tempo com eles no relacionamento entre mercado, as necessidades de mercado, que era muito ligado aos arquitetos e à construção civil, essa empresa, né? Necessidades de mercado, necessidades do parque industrial, uma empresa muito grande, diversas unidades, e necessidades do nosso departamento comercial, o que eles queriam. Essa decodificação é que me levou ao patamar da construção civil. Na verdade, até então, eu era uma mecânica autêntica, pura. E foi isso que fez com que você percebesse que existia um universo muito maior do que só o chão de fábrica, né? Sem dúvida, sem dúvida. E interessantíssimo, onde as pessoas tinham linguagens completamente distintas. Elas não se entendiam, porque o que a fábrica podia fazer, ela queria impor.
eu tenho essas máquinas e eu faço assim. O mercado queria novidade. Nós éramos um país de fronteiras fechadas, né? Então as novidades precisavam nascer na nossa indústria. Não se importava nada. Era proibido na época, era proibitivo quando conseguiam importar algo. E essa entrada que foi que me mostrou esse mundo novo, e dentro desse mundo novo, que é bem mais preconceituoso do que um chão de fábrica, não? Infelizmente ele faz de conta que aceita a mulher, mas na verdade ele queria barrar a todo momento. Nesse mundo novo é que eu fui buscando novidades, não vamos chamar de inovação, novidades. Eu viajava muito a trabalho, consegui enxergar o que estava acontecendo no mundo afora e queria repetir esses modelos na indústria nacional, e dessa maneira, e levando novidade, não querendo simplesmente atuar no que já faziam, esse caminho novo abriu, que era a construção a seco. Isso tudo já estou falando de 40 anos, eram anos 80, 85. Né? Mas antes de avançar no tempo, eu quero voltar um pouquinho, porque eu quero que você me diga, mesmo sabendo de todos os desafios, de todas as dificuldades, porque eram dificuldades, principalmente no mercado nos anos 70, que era recém-aberto ainda para a mulher que começou a trabalhar em meados da década de 60, né? Por que você escolheu engenharia mecânica? O que te levou a isso? Você tem pessoas na sua família que trabalham na engenharia mecânica? Você teve algum líder, alguém que te chamou a atenção para esse mercado? Por que você escolheu a engenharia mecânica? A engenharia já era alguma tendência, embora não tivesse ninguém na família. Meu irmão o irmão mais velho já estava se encaminhando para a engenharia, mas não foi essa influência. Eu acho que talvez a liberdade que eu sempre tive dentro de casa, em termos de testar coisas, a habilidade familiar em querer tanto fazer, família italiana, tanto ir para a cozinha quanto ir para a oficina, era uma coisa muito presente, né? Você mexer com as coisas, brincar com as coisas. Então foi um caminho um pouquinho... A facilidade em matemática, era uma apaixonada por matemática, ainda sou, mas elas foram levando meio naturalmente, não foi uma influência externa, não, foi muito livre, e aí eu não queria me aborrecer tanto em quebrar barreiras, eu escolhi a engenharia química, achando que seria melhor como mulher, e num bom momento do curso, eu levantei a mão e falei, com licença, professor, preciso sair. Ele falou, algum problema? Não, vou mudar de curso, não é nada pessoal. Eu vou mudar, vou aqui e já volto. Vou mudar de curso. Nada pessoal. Que interessante isso, né? Muito legal. Cheguei na universidade, essa divisão era só no terceiro ano, primeiro e segundo ano era unificado, no terceiro ano a gente tomava essa decisão, fui para mecânica e fui muito mal recebida, porque só tinham rapazes, só tinham professores homens, não tinha nenhuma mulher na sua turma? Nenhuma, nem professora. Uau! Todo mundo, que coisa chata, chegou, você veio atrapalhar. E teve um professor que falou, mas eu vou te perseguir tanto que você vai mudar de curso. E ele dava aula no terceiro, no quarto e no quinto ano. Pois ele me fez um grande favor, de fato, ele me perseguia. A única que tinha que apresentar o trabalho era eu, a única que tinha que mostrar os detalhes do cálculo era eu, mas ele me forjou muito melhor, muito mais forte. Então, o que eu só agradeci. Ele queria me reprovar por toda forma. E aí, desde o início, então, você já se introduziu nesse mercado precisando provar que você era competente, né? Ao tempo todo. Os homens eram admitidos como competentes, as mulheres precisavam provar o tempo todo. Não era o tempo todo. Era impressionante. E de que lugar você está falando?
Onde que você mora? São Paulo. Você mora em São Paulo? Isso, me E formei em sempre São morou Paulo. aqui. Eu Sempre também morei sou de São aqui. Paulo. Eu sou do interior, na verdade eu sou de Bauru, minha família é toda do interior, e no interior a gente percebe que tem realmente, ainda existe, né, um pano por detrás, né? A gente precisa descobrir o que é que existe por detrás para a gente pertencer àquele grupo. E eu gostei muito da sua fala, porque você trouxe isso já no início, né? Que você não queria mudar nada. Você Não. só queria pertencer, você não queria ser rebelde, não queria fazer greve, não queria fazer nada, só queria pertencer àquele lugar, àquela indústria, provar que você tinha talento também, né? Isso É muito era um importante. diferencial, pode estar certa, não queria quebrar barreiras, eu não queria provar nada para ninguém, só pertencer, era isso mesmo. E acho que até hoje é isso, né? Então, Hoje a gente vê mais as mulheres. Eu lembro que no início da minha carreira, eu trabalhei como secretária na indústria automotiva e as mulheres elas estavam sempre no administrativo. Era uma outra mulher que trabalhavam na qualidade ou trabalhavam em setores próximos, mas o chão de fábrica era um lugar de homens. Né? Então, eu vivenciei isso na pele cada vez que a gente passava, né, no pátio do administrativo para o chão de fábrica, já tinha que se vestir com os EPIs, a gente era super visualizada nesse aspecto, né? Se ela entra num lugar de homens e ainda sem os EPIs, ela vai ser crucificada, né? Então, a gente era super orientada, tanto pelo RH quanto pela segurança do trabalho, para que a gente pudesse utilizar, né, os EPIs, isso é muito importante, né? Então, só para concluir, muitas vezes a gente quer pertencer, né? A gente quer estar ali no meio, né? Quer fazer parte. Isso é muito gostoso, né? Você estava falando que você descobriu aí o sistema seco, né? Como é que foi esse início de vir para a construção civil, trabalhar com sistemas construtivos leves? Você já começou trabalhando com drywall, com light steel framing? Como é que foi essa migração da mecânica para a civil? Perfeito. Nessa mesma indústria que eu trabalhei por 23 anos, como eu fiquei muito ligada à área de desenvolvimento de novos produtos, eu viajava demais nas feiras internacionais. O caminho que a gente tinha para conhecer tecnologia diferente eram as feiras internacionais. E sempre ligada à construção civil, porque, de fato, o produto, os produtos da empresa eram da construção civil. E aí eu conheci uma grande empresa norte-americana, que era quem detinha todas as patentes dos sistemas construtivos a seco no mundo. Então, uma empresa que tinha um laboratório de desenvolvimento de produto, tem ainda um laboratório de desenvolvimento de produto espetacular, assim, a gente brincava de NASA, era uma NASA, né? Bate todos os nossos laboratórios aqui, infelizmente, até hoje, mas então eu tinha esse contato muito forte, e as duas empresas, tanto a nacional quanto essa norte-americana, começaram a se unir para montar uma fábrica de drywall no parque industrial da empresa que eu trabalhava, aqui no Brasil. Começou toda essa aproximação, seria a primeira fábrica de drywall, aí finalzinho dos anos 80, e evoluiu de uma forma muito grande. 80. Houve resistência do mercado para essa Não, tecnologia no início? houve, na década de 70, houve um grande engano do mercado, isso é importante a gente até comentar, porque material foi trazido para o Brasil de uma forma de outros lugares, veio da Europa, e meio jogado no nosso mercado da construção civil, e as construtoras montaram como bem entenderam, e o problema de drywall virou um caso pavoroso, principalmente na cidade de São Paulo, que as obras maiores aconteceram. Foi um prejuízo muito grande para a indústria. Por quê? Porque pegou um produto altamente técnico, deu na mão do pedreiro e ele montou como ele entendeu. Ninguém se preocupou em aprender o processo, né?
E foi uma patologia grande numa série de construções que nós ficamos praticamente 20 anos sem falar nesse assunto para esquecer aquele fato. É uma geração realmente que fica no vazio para esquecer o grande erro que foi. E a empresa que eu estava trabalhando queria trazer de uma forma realmente industrializada, produzido no Brasil, com todos os requisitos para montagem e tal. Por isso que nós ficamos atrasados no mercado. E depois a gente atrasa novamente por conta dos grupos europeus que eles traziam produtos e arremessavam no mercado sem muito cuidado, né? Mas esse é outro detalhe. Nessa conversa toda, o que houve? Não deu certo, porque houve... Cada um dos dois lados queria ter a maioria da nova empresa e não se chegou a um acordo, só que abriu caminho. Outras empresas enxergaram a possibilidade, todos os laboratórios técnicos, o nosso IPT já estava testando esses materiais aqui, que a gente foi trazendo e queria certificar de alguma maneira, foi evoluindo, que novamente aí os alemães e os ingleses, na verdade os ingleses vieram primeiro, os europeus na verdade vieram primeiro e montaram a primeira fábrica de gesso no Brasil, que foi a fábrica da Placo, do grupo Saint-Gobain, que foi muito bem montado, uma linha perfeita, e começou a levar esse produto para o mercado de uma maneira mais organizada. Logo em seguida vieram os alemães, os ingleses, essas fábricas rapidamente foram montadas, o Brasil tinha já uma cultura de gesso. Isso, e foi ótimo, porque montaram-se indústrias no Brasil no começo de 90, 95, extremamente modernas, ligadas ao drywall, especialistas nisso. Foi o lado europeu que foi mais rápido, o americano parece que demora mais para tomar a iniciativa, mas as indústrias europeias vieram com muita força, e foi muito bom, e o principal para essa entrada dessa vez, já 20 anos depois daquele grande insucesso, foi o cuidado técnico. Eles se uniram numa associação drywall, no momento chamava Associação Drywall, que entre os 3 grandes fabricantes, que sustentou tecnicamente esse mercado, com ações educativas, com critérios. Nós ainda não tínhamos normas para esse setor, com a elaboração das normas técnicas, eu fiz parte desse grupo. Então, entrou de uma maneira bastante profissional. O drywall entrou de uma maneira bastante profissional na década de 90. E você trouxe uma questão muito importante, que sem treinamento num mercado em que as pessoas não conhecem o que é o novo produto, tá fadado ao insucesso mesmo, né? Porque eu percebo que o mercado dos pedreiros, eles realmente precisam de mais treinamento. E quando a gente fala isso, é porque no Brasil, para ser pedreiro, não existe uma escola, não existe uma faculdade, né? Basta pegar numa colher de pedreiro, numa pá de pedreiro, né? Botar um pouquinho, fazer um cimentinho ali, ele já está fazendo parede. E não é assim que funciona, né? Porque ele precisa entender que se ele não subir a parede comprumada, né? Aquela parede vai cair, ela tem que ter uma amarração por dentro. E desde muito pequena eu percebi isso, porque meus pais decidiram reformar a casa com a gente morando na casa durante 8 meses. Era um sobrado que minha mãe decidiu fazer uma garagem subterrânea, então tinha que destruir a sala para fazer uma laje, né, para fazer a garagem por baixo. Foi uma obra enorme. Meu piano subiu, né, meu piano ficava na sala, meu piano subiu, e aí a gente montou um estúdio, né. A casa inteira passou por uma mudança muito grande, uma adaptação muito grande, e a gente vivia, eram 13 pedreiros trabalhando na casa. Meu Deus. Imagina.
Eu conversei outro dia com a Sheila e ela me disse que numa obra do McDonald's eles fazem com 18 pedreiros, quando muito. Imagina 13 dentro de uma casa, com 2 meninas, pai, mãe, cachorro, um monte de gato. Então a gente precisa prestar atenção nisso. E naquela época, Tereza, eu já percebia que por mais que o engenheiro chegue, o engenheiro explique, se ele não tiver experiência daquilo que ele está fazendo, né, e a experiência de entender, decodificar aquilo que o engenheiro está mostrando na planta, ele não vai fazer. E eu lembro que meu pai, uma vez, ele chegou, né, de terno, gravata, né, meu pai trabalhava como diretor de banco, chegou às 5 horas da tarde, ele olhou para cima e faltava o revestimento, e aí o pedreiro falou que precisava de uma escada maior, meu pai falou, mas você pode montar as pedrinhas aqui embaixo, né, fazer um mosaico aqui embaixo, e depois você... na hora que você for subir, pelo menos o desenho já está feito. Quando ele chegou no dia seguinte, o pedreiro tinha montado numa tábua, cimentado a pedra na tábua, né, para poder colocar lá. Nossa, aí meu pai falou, acho que eu não me expressei direito, desculpa. E o engenheiro falou, não adianta tentar dar ordem para eles, porque você tem que decodificar essa mensagem para que eles possam entender. Então, naquele tempo, eu já percebi essa dificuldade. Hoje não mudou muito, porque o mercado ainda precisa de treinamento, principalmente quando tem a implantação de novos produtos que revolucionam o mercado, como foi a questão do drywall, porque abriu o mercado para as pessoas poderem olhar que, principalmente no mundo corporativo, você pode reformar um escritório em uma semana e depois, na semana seguinte, você está trabalhando lá. Maria Tereza, a gente está falando aí sobre esses desafios e dificuldades da época, né? Qual foi o papel da indústria e das normas técnicas na consolidação tanto do drywall quanto da chegada do light steel framing no Brasil? Sem dúvida, aí é fundamental. Em primeiro lugar, o sucesso, né, dessas tecnologias todas, ele depende muito dessa união em termos de associações, tá, sindicatos e governo. Da parte de governos e sindicatos, a gente não teve muito ajuda, mas as associações dos fabricantes, e no caso, naquele momento, a Associação Drywall foi fundamental, bem como a BNT, em estabelecer esses procedimentos todos. E a experiência das pessoas dessas indústrias também colaborou de maneira bastante efetiva. Eu também fiz parte de tudo aquilo por já ter uma experiência neste mercado. Eu acho que sem isso nenhuma tecnologia se desenvolve. O que a gente poderia ter abreviado um pouco, que eu noto nos outros países, principalmente da América Latina, é que, enquanto não existe uma norma específica do setor, eles adotam as normas internacionais com todas as forças e começam de uma maneira bastante firme e sedimentada em termos de informação. O Brasil não adota. Evidente que nós que vamos fazer algum projeto, alguma coisa, nós vamos buscar esse apoio, mas isso não é reconhecido no Brasil, então você demora mais para ter os caminhos de financiamento, os caminhos todos ligados à cadeia de fornecimento, enquanto não existe uma norma brasileira. Infelizmente, ela leva tempo para ser redigida. Então, nosso atraso era não adotar rapidamente as normas internacionais. Contrapartida, a Associação Drywall, no momento, fazia um trabalho, sempre fez muito forte, de realizar essa norma, escrever esta norma e treinar a comunidade, as montadores e um novo sistema. É um esforço bastante grande, né, para abrir esse mercado. E como é que foi para você, sendo mulher, você já participava, né, de outras ações junto a sindicato e associação, estar à frente dessa regulamentação e da importância, trazendo a importância do treinamento, né, do produto para dentro do Brasil?
Eu usei também dos meus contatos dos Estados Unidos para conseguir enriquecer isso, porque era um desafio muito grande. A gente não tinha nenhuma base no Brasil. Então, todos nós fomos buscar esses recursos fora, esses apoios técnicos, e junto com o IPT, para conseguir introduzir tudo isso da maneira mais certa. E mesmo assim, haviam os escapes, porque o brasileiro é muito criativo, então ele acha que ele sempre sabe fazer as coisas. Então muita coisa ainda fugia do controle, por essa criatividade brasileira, mas felizmente deu para, nesse momento bem estruturado com as empresas que já estavam no Brasil, deu para entrar muito bem com o drywall. Houve resistência por parte das construtoras, mas elas demoraram bastante para abraçar a tecnologia, mas isso abriu para o light steel frame em seguida, então a gente já pegou um mercado um pouco mais maduro. Nesse momento, o time feminino aumentou. Por quê? Quero até te fazer uma pergunta. Você acha que essa sua atuação em comitês e como perita ajudou a abrir caminho para outras mulheres também? Acho que não. Não tenho essa pretensão. Esse ego, né? Essa pretensão de falar. Não. O que foi bom é que quando nós chegamos no setor da construção civil, desta forma, industrializada, nós já tínhamos um time bom de mulheres na engenharia civil e na arquitetura. Diferente das outras áreas, que tinham menos da minha área, que tinham pouquíssimas, nós já tínhamos um time, já tínhamos muitas mulheres formadas em arquitetura e engenharia civil. Então, foi meio natural a vida delas, foi bastante natural. Por quê? Porque a mulher também entendia que era um local onde precisava do conhecimento técnico, não da força física. Então, naturalmente, isso foi uma atração, né? As montadoras de drywall demoraram um pouquinho mais, mas também chegaram. Eu acho que a atração foi exatamente por isto depende de procedimento, processo, organização, e nós somos melhores do que os homens nisso, e somos mesmo. A mulher, ela tem uma visão do todo, né? Enquanto o homem compartilha, né, e fica naquela gavetinha, a gente tem essa condição, essa competência, essa habilidade de poder entender o todo e juntar todas as partezinhas muito mais rápido, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem competitiva muito grande, né? Esse caminho, ele ficou prontinho para a gente, cabia sob medida, e foi isso. Então, essa atração toda, tanto que a primeira obra de light steel frame que eu comecei aqui no Brasil só foi no ano 2000, olha que demorou, porque aí a gente resolveu, vamos dizer, com os americanos, não entrar mais com o drywall, já tinha um parque industrial bastante bom para o nosso mercado brasileiro, e resolveu entrar com light steel frame. E na primeira obra, por volta dos anos 2000, quem era a arquiteta responsável pelo projeto? Uma mulher que já tinha uma empresa de projetos para alvenaria estrutural, alvenaria já projetada, não uma alvenaria intuitiva como era na indústria da construção civil. Ela chegou para ser a responsável por uma obra de um shopping e era uma mulher. Então, você vê que a coisa já começa na primeira obra com isso. Então, a tecnologia é que nos favoreceu. Tá? E você acredita que o light steel framing ele também representa uma mudança cultural dentro da construção civil? Bastante grande. Para mim, a mais importante, eu diria, em termos de mudança cultural. Por quê? Porque ele transforma a maneira como a gente enxerga
o nosso bem imóvel. Ele já não passa a ser, a minha casa não é só o tijolo que vai durar de geração em geração. Essa é a grande mudança. Ela é o lugar que eu vou me sentir extremamente confortável, que eu vou ter economia de energia, que eu vou ter saúde, né, do ambiente, que eu vou construir de uma maneira organizada, sem causar efeitos no meio ambiente, quer dizer, ela só me traz benefícios de desempenho. E não importa, ela vai durar 150, 200 anos, quanto eu quiser, depende da minha manutenção. Isso não me importa. O que importa é o que nós estamos fazendo com uma edificação que tem por finalidade me proteger do frio, do calor, do que seja, e que de uma maneira sem afetar o meio ambiente. Então, sim, muda conceitualmente o como você enxerga aquele patrimônio. Quais são os benefícios que você falou que não afetam o meio ambiente, né? Quais são essas diferenças, esses benefícios, como eu acredito que a diminuição de água também seja uma questão, muito, né? Você usa muito menos água. Quais são os outros benefícios que o Light Steel Framing tem como obra a seco em relação à obra de tijolos? A própria extração, né, de matérias-primas da natureza já é mais controlada, né? O aço é absolutamente reciclável. Eu começo a ter um elemento montado e eu não faço mais demolições, eu não tenho mais rejeitos jogados no meio ambiente, eu desmonto a minha edificação e reaproveito. Quer dizer, tudo isso eu transporto um volume de materiais menor para construir uma mesma edificação. Em vez de caminhões de tijolo e concreto, eu levo estruturas leves, pequenas, 4, 5 carretas resolvem uma casa, enquanto que quantos caminhões de tijolo e de concreto precisariam? Quer dizer, tudo isso é um benefício, mas maior do que isso, acho que são os benefícios realmente sociais e quando a gente fala também de uso de recursos com uma capacidade, com uma consciência, uso de recursos naturais com consciência. Essa é a principal vantagem. Eu tiro o pedreiro de uma condição de desgaste extremo de trabalho e levo ele para uma categoria de esforço físico no trabalho dele bem menor. Então, eu dou produtividade, eu dou condição de insalubridade baixíssima, né? Eu trago essa mão de obra para um lugar mais confortável de trabalho. Então, é um benefício social imenso também. Esses benefícios são muito fortes. Eu tenho um investimento, como você comentou na sua obra de adolescente, vocês ficaram um período com esse transtorno dentro da sua casa, um período grande. Eu poderia, com uma tecnologia mais avançada, ter reduzido isso em 4 vezes menos tempo. Seria muito grande, né, a diferença. O meu dinheiro acaba tendo mais valor, porque eu construo rapidamente e uso o meu imóvel rapidamente. Meu comércio, hotel, hospital, enfim. Nós tivemos agora as enchentes terríveis o ano passado no Rio Grande do Sul. Você consegue socorrer essa comunidade de uma maneira muito rápida também, com um hospital construído rapidamente, com um abrigo, com uma casa. Muda totalmente a relação da gente com o imóvel. E você acredita que o Brasil já está pronto para essa mudança? Com certeza. Ele poderia estar mais pronto ainda, como eu falei, com o próprio drywall, se nós tivéssemos já adotado as normas internacionais há mais tempo. Nossa norma demorou 8 anos para ficar pronta, foi muito longa. E se nós tivéssemos realmente pensado sempre em sistemas, no início o pessoal não entendeu bem e começou a lançar somente chapas no mercado. O
que menos importa no sistema de light steel frame é a chapa. Eu posso fechar com papel, se eu quiser, essa casa. Não é isso. E o entendimento foi contrário. A indústria local achou que deveria lançar uma chapa. Isso nós perdemos 10 anos com essa brincadeira, como nós perdemos aqueles 20 lá atrás do gesso. Então, o Brasil... E qual é a diferença de lançar a chapa e lançar o sistema? O sistema é o Lego. Isso, o sistema é um Lego. Se eu não entendo ele como um sistema, eu trato ele como materiais, eu estou fazendo a mesma coisa que a construção civil. Um autodidatismo, cada um vai e faz o que quer, monta os materiais como quer. Ele é um sistema, e esse sistema tem que ser projetado. Materiais têm que ser compatibilizados, eles não funcionam. É como o seu carro, você compra um carro da Chevrolet, você vai fazer a sua manutenção na Chevrolet, você vai comprar as peças de reposição na Chevrolet, você não vai pegar o seu carro e vai montar, mas eu quero a direção hidráulica da Ford com a suspensão da Volkswagen. Não funciona assim, é um projeto. E a manutenção dele será também dentro daquilo, do projeto dele. Esse entendimento demorou muito no Brasil. E eu acho que ainda demora, ainda tem gente que não leva em conta isso. Hoje a minha grande bandeira é essa. Por favor, gente, a mesma casa que eu construo aqui em São Paulo, eu não construo na Serra, eu não construo no litoral. Ela é completamente diferente, embora eu vou ver alguns materiais que são os mesmos, eu vou ver o aspecto que é o mesmo, eu vou ver ela subindo de uma maneira semelhante, mas ela é completamente diferente. O que difere, Maria Tereza? A forma como ela interage com esse ambiente que ela está, com o clima que ela está inserida. É uma construção muito leve, ela respira, eu tenho passagem de vapor pelas paredes. Eu tenho isso na construção convencional também, só que na convencional nós suportamos algumas patologias como umidade, mofo, bolor e trincas, que elas não são toleradas no light steel frame, elas nem devem acontecer. Tá? Para que elas não aconteçam no light steel frame, eu preciso controlar todo esse movimento de vapor da parede. Isso é controlado pelo uso de camadas corretas, projetadas para cada lugar. Não custa mais caro nem mais barato, é só construir direito, é só seguir o projeto. Eu acho que a nossa luta agora está a isso. Quando eu comecei, não se fazia nem o projeto estrutural no Brasil. O pessoal achava que era só pegar perfil, montar, fechar e tá pronta a casa. Ela ficava de pé, claro, uma casa térrea, não tem grandes segredos. Agora, se eu quero fazer um prédio de 8 andares, ou se eu quero fazer uma casa de 3 andares, numa região de vento muito forte, as condições climáticas no Brasil estão mudando a cada momento, a gente está presenciando isso, nós não tínhamos ventos de 150 km por hora, agora toda hora tem. Enfim, eu preciso conceber esse projeto como um todo, desde a fundação, que é muito mais simples, é muito mais leve, mas ela é projetada. E aí a discussão hoje está em entender que eu não preciso só do projeto da estrutura. Nós já temos, o pessoal já faz. Graças a Deus, no começo nem isso. Nós precisamos projetar a casa inteira. Aí sim você começa a ter o produto de verdade, o seu carro. Aí você começa a comprar um produto. Eu acho que ela ainda tem uns 10 anos para vencer esse ponto. Mas eu continuo brigando. Eu acredito que sim. E como é que você projeta isso para as novas gerações de engenheiras, né? O que mais te chama a atenção? Você acha que elas já estão preparadas, mesmo sem ter vivenciado tudo isso que você vivenciou na sua história? Com toda certeza, já totalmente preparadas. Se as universidades abrissem mais as portas para essas cadeiras de sistema construtivo, a gente estaria também mais avançado. Existe hoje a grande resistência ainda é da universidade. Ela não quer sair daquele conforto do concreto, do cimento. Mudar a grade, né, do curricular. Não existe essa vontade. Mas
Por que, principalmente nós mulheres estamos bem preparadas? Porque nós temos uma visão sistêmica, essa é fundamental, a gente enxerga o todo com muita facilidade, a gente tem procedimento, senão a gente não toca a nossa vida da maneira como é necessária. Você veja o triplo papel que a gente tem na sociedade, né? Dentro de casa, o mais forte de todos, como mãe, educadoras, o que somos, e como profissionais. Se a gente não tiver procedimento, método, organização, a gente não chega em lugar nenhum. E nós já temos isso de uma maneira muito interna, muito nossa. Então, não é um sistema que exige força física em nenhum momento, nem desgaste no campo de trabalho. Eu não estou enfrentando obras sujas, obras perigosas, obras com grandes escavações. Tudo é leve, tudo é mais organizado, limpo, seguro. É perfeito para a gente, é perfeito para nós mulheres. E a gente está chegando ao final dessa conversa deliciosa aqui, né? Eu quero saber de você, se você pudesse mudar a história, o que você mudaria, a história da construção civil? Uma coisa que hoje já se fala bastante, a grande crise da nossa construção civil, normal ou convencional, é exatamente a mão de obra. Por quê? Porque essa mão de obra ela vem de uma formação não tutelada, né? Não estimulada, ela vinha passando de pais para filhos e tal, e esses pais pedreiros se viram num momento com a possibilidade de formar os seus filhos na universidade, e nós perdemos essa cadeia, né? Não acho nenhum erro querer pensar que isso é uma evolução. O erro, eu acho, é a grande diferença que tem, principalmente nos nossos países da América Latina, entre os salários. O salário do engenheiro e o salário do pedreiro não precisava ser tão desigual. O trabalho é muito parecido. Ele poderia ter uma proximidade maior para que a gente estimulasse todas as capacitações em termos de mão de obra. Então, para mim, esse vazio que chegou à construção civil hoje, essa crise, ela foi estimulada por políticas incorretas em termos de educação, salários, benefícios para todas as profissões. Isso a gente não corrige, mas o que a gente pode corrigir é dar uma condição mais digna de trabalho para que novos integrantes cheguem preparados para essa nova construção civil que absorve uma grande mão de obra, de qualquer maneira, no nosso país. Então, é isso. Estamos na construção civil, ela vai se automatizar e nós precisamos de material humano para trabalhar nela. Sim, bastante, não é pouco, embora a gente use menos elementos numa obra, mas são tantas coisas a construir ainda. Então, no meu modo de ver, quando a gente inicia um processo de industrialização, a gente está abrindo um novo mercado de trabalho. Então, prestigiar esse mercado de trabalho e influenciar na educação dessa nova massa de trabalho é que vai mudar isso, é o que eu vejo. E é um caminho sem volta, porque não existe mais o trabalho anterior. E respeitar toda essa cadeia. E a gente está vivendo um momento, principalmente em São Paulo, que a construção civil está muito aquecida, né? Eu moro num bairro em que nos últimos 5 anos esse bairro já mudou muito, porque aquelas casinhas antigas estão sendo demolidas, né? E fazem prédios gigantes, prédios enormes. Então a gente precisa apostar no treinamento, na qualificação, na tutelagem aí desses profissionais para que eles possam também mudar de nível, mudar de status, né? E fazer obras cada vez melhores, né? Porque a gente sempre pega uma coisinha ou outra que precisa ser corrigido, né?
Com toda certeza, eu acho que assim é que a sociedade evolui como um todo. Serão mais bem pagos, mais mulheres entrarão nessa massa de trabalho nova, claro, sempre, porque é necessário também. Então é dessa maneira mesmo que eu vejo a evolução. Né? E é uma evolução, ela vem nos dois caminhos, ela vem também ao ponto de eu posso começar a querer construir a minha própria casa. Então, esse mercado do faça você mesmo, ele vem junto, o que é bacana também, por que não? Ele é pequenininho, mas ele, imagina, multiplicado por quantas pessoas construindo a sua própria casa, com método, com qualidade, desempenho, é bem bacana. A gente percebe principalmente nessas comunidades em que as pessoas constroem as suas casas, né, e vão puxando a laje, né, que muitos deles fazem sem nenhum conhecimento, porque tem alguém que já fez, essa pessoa vai lá ajudar, o tio, o primo, então a gente precisa sair do improviso para poder trazer isso para o conceito, para a metodologia, né, trazer isso para a prática de uma forma mais simples, né? Exatamente. Então você vê que benefício, né, para uma sociedade como um todo, né? Você faz muito melhor, né? Com menos trabalho, com menos esforço, com menos risco. Essa é a verdadeira revolução, para mim é a verdadeira, e ela é pequena, e ela vai ganhando capilaridade nesse país enorme. Que visão ampla, né, de futuro, principalmente de futuro, né, trazer a questão do treinamento, da qualificação, para que as pessoas também individualmente possam fazer as suas casas, né, diferente isso. Fazer né? as suas casas e morando melhor, com mais qualidade. Exatamente. Bacana. Eu quero saber de você, que mensagem você deixa para as pessoas, e principalmente para as mulheres que querem construir carreira na engenharia? A mensagem é sempre a mesma. Faça com amor, faça o que você gosta, faça o que você admira. Tenha admiração por você em primeiro lugar, é isso. E pelos seus sonhos. Depois entram os outros são só companheiros, eles não influenciam. Tenha realmente, persiga o que você gosta. Não existem barreiras quando a gente faz o que a gente gosta. Né? Essa é uma verdade, quando a gente faz com paixão. E eu acho que esse é um outro diferencial nosso, porque a gente deixa, pelo menos no meu tempo, lá atrás, você deixava tudo aquilo com que você praticamente era criada para acreditar, para ter sua vida confortável, você abre mão daquilo e vai atrás do seu sonho. Então é por isso que a gente vai com mais paixão. A gente não está sendo mandada para lugar nenhum, a gente está indo para o lugar que a gente quer. Esse é o ponto. Então é isso que eu deixo. Continue sonhando, continue querendo ir aonde você quiser. Nós já estamos indo para a Lua, né? Por que não? Exatamente, né? Isso é muito gostoso, né? Não existe barreira para o nosso sonho, né? E quando a gente se veste de coragem, com armadura mesmo, e enfrenta os desafios, você encontra oportunidades, né? Porque por trás dos desafios tem as oportunidades à frente, e a pessoa precisa estar atenta a isso, independente da profissão, independente da carreira, é sempre estar atenta às oportunidades, né? Isso, a paixão é que move tudo isso, com certeza. Que delícia de conversa, adorei viajar no tempo da construção civil com você, porque eu não tinha noção de que a gente passou por tantos percalços aí, desde a década de 70, né? Que conversa inspiradora, Maria Tereza, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que estou muito feliz de tomar parte disso, eu me sinto muito privilegiada de, nesta idade, estar conseguindo conviver com pessoas de mente aberta e que nos trazem a oportunidade de compartilhar essa vivência. Obrigada. É exatamente isso, né? Exatamente isso. A gente precisa aprender a conviver com qualquer geração, né? E hoje no mercado a gente vê que o jovem ele é introduzido e quem já está lá precisa acolher, precisa saber receber e principalmente ensinar, né, educar esses novos jovens, porque eles saem
verdinhos lá da universidade, né? Quem amadurece, quem dá experiência para eles somos nós, né? É verdade. Mais um benefício de nós mulheres. Eu acho que a gente já tem esse aconchego por natureza. Querer fazer com que as pessoas se sintam acolhidas. É mais um benefício nosso, com certeza. É uma visão de mãe, né, de protetora, né, exatamente, Assim, adoro. esse ensinamento ele tem que ser passado, ele tem que ser compartilhado. Nós já fomos jovens um dia, já tivemos, né, esse apoio, é isso mesmo. Então, que delícia, muito obrigada. Eu que te agradeço, Cláudia, um bom dia. E obrigada. Pela às vezes a minha conexão um pouco ruim. Hoje nós somos muito guerreiras, né? Porque nós tivemos problema de conexão aí da Maria Tereza algumas vezes, mas eu acho que a conversa ela vai muito além de um piquezinho da energia, né? Ou da internet que falhou, porque a gente conseguiu manter esse flow durante toda a nossa conversa, né? A gente não desiste. Não mesmo, né? E hoje nós vimos que empreender na vida é como no mercado. Hoje a Maria Tereza trouxe a questão do mercado da construção civil, que vai muito além da técnica, porque exige visão, consciência estratégica e principalmente propósito e amor no que se faz, né? Maria Tereza, desejo muito sucesso para você. Nos falamos em breve, porque esse mercado ele muda muito e você vai trazer muita novidade para a gente. Estou sempre disponível para você. Obrigada, Cláudia. Um grande abraço. Para você também, foi um prazer. Para você que nos acompanha, muito obrigado, muito me honra a sua presença aqui. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau! Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.